Crucifica! Crucifica! Ele está vindo. Saiam da frente, ele está carregando a cruz. Olha a cabeça dele, está sangrando. Colocaram uma coroa de espinhos nele. Crucifica! O rei dos judeus tem uma coroa de espinhos. Ele caiu. Será que ninguém vai ajudar? Precisa dar tanta chibatada assim? Crucifica! Quem é esse que está ajudando a carregar a cruz? Dizem que é Simão, um dos discípulos dele. Posso acreditar que isso está acontecendo. Ele não é o Filho de Deus? Dizem que ele fez um cego de nascença enxergar. Ele está pendurado entre dois ladrões. Jesus, lembre de mim quando voltar ao seu reino. Dizem que ele foi traído por um dos seus próprios discípulos. Os profetas previram isso. Por que Deus não impede essa injustiça? Tá ficando escuro aqui. Ei, Jesus! Cadê seus amigos agora, hein? Ele não vai aguentar muito tempo assim. Ele vai acabar morrendo. Parece que ele vai dizer alguma coisa. Consumado. Em tuas mãos entrego meu espírito. Fire!
revelaste o teu poder quando falaste ao mar revolto e ele sossegou. Deste alimento àquela grande multidão, das nossas almas foste o pão. Havia poucos amigos de Jesus presentes em sua morte. Eles haviam fugido depois da crucificação, com medo de perderem as suas vidas. Pilatos entregou o corpo de Jesus a José de Arimateia para o sepultamento. Mas os principais sacerdotes e fariseus exigiram que o túmulo fosse selado pelo governo romano e que os guardas vigiassem o local, pois todos se lembravam da promessa que ele ressuscitaria dos mortos. Esperavam que Jesus fosse logo esquecido pelo povo. De manhã cedo, no primeiro dia da semana, um grupo de mulheres foi ao túmulo de Cristo para ungir seu corpo, como era costume na época. Voltar e fugir, ao chegar
Sim, o túmulo estava vazio. Um anjo proclamou a notícia: ele não está aqui, pois ressuscitou. As mulheres correram do jardim para contar aos discípulos o que tinham visto. No caminho, encontraram Jesus e prostraram-se aos seus pés, adorando. Jesus lhes disse: vão e digam a todos que eu estou vivo. Durante 40 dias, Jesus esteve em seu novo corpo e visitou seus discípulos várias vezes. Tomé primeiro duvidou, mas foi convencido da ressurreição de Jesus ao ver as marcas dos seus ferimentos. Os discípulos foram transformados de pessoas derrotadas e temerosas em crentes fiéis, que jamais duvidariam de que o Senhor era o verdadeiro Filho de Deus. A realidade da ressurreição do Senhor foi testemunhada durante o tempo em que ele apareceu aos seus discípulos antes de sua ascensão. Eles compartilharam momentos especiais com Jesus, mas, em sua humanidade, eles estavam assustados e inseguros quanto ao que o futuro lhes traria. Eles precisavam do conforto e proteção que vinham das palavras do Senhor. Eu ressurgi da morte assim como prometi, paguei na cruz
o preço da redenção, mas duvidaste quando viste-me na tumba. Não lembras que te ensinei do meu sacrifício e ressurreição? Não crês, apalpa as marcas das minhas mãos. Eu sou Jesus, escuta o que vou dizer. Profetas enviei que falaram sobre mim. Que ouviste então, anuncia ao mundo meu amor. Pois agora vou para a casa de meu Pai e a destra dele então para sempre reinarei. Um dia retornarei entre as nuvens para receber a minha igreja. Levarei a terra que prometi. Deixarei convosco agora o Consolador, Ele estará em vossos corações. O Santo Espírito, o meu povo ensinará a falar do meu amor e ao meu santo nome glorificar, e ao meu santo nome glorificar, e ao meu santo nome glorificar. Dez dias após a ascensão de Cristo, os discípulos estavam em Jerusalém, prestes a vivenciarem a vinda do Espírito Santo. De repente, um vento impetuoso e forte rugiu no céu de Jerusalém. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos em forma de línguas de fogo, e estes começaram a falar em muitas línguas estrangeiras. O que está acontecendo aqui? Esses homens parecem bêbados. Esses homens não estão embriagados com vinho. Eles estão cheios do Espírito Santo. Convosco pra
Espírito, ó Deus, e conhece o meu coração, santifica o meu andar, toma a direção do meu viver. Quero ao mundo testemunhar que a palavra do Senhor é fiel e a verdade está em Cristo Jesus. Santo Espírito, enche-me, esta é minha oração. Teu poder vai ao mundo mostrar, Jesus Cristo brilhando em mim. Santo Espírito, enche-me, esta é minha oração. Teu poder vai ao mundo mostrar, Jesus Cristo brilhando em mim. Jesus Cristo brilhando em mim. Jesus Cristo A próxima canção do musical é uma canção que exalta o poder, a autoridade e a grandeza de Jesus em realizar milagres na nossa vida. Se você está aqui, é porque Deus realizou um milagre na sua vida. Você veio porque Deus autorizou. Nós estamos aqui porque Ele autorizou a gente vir. E Ele autorizou por causa da generosidade do coração dele. Não fosse o Senhor dos milagres operar na nossa vida, nós não estaríamos aqui louvando a Deus. Eu queria chamar a Selma Nogueira, minha cunhada, e ela vai compartilhar do que Deus tem feito na vida deles, dela e do meu irmão. É uma honra para mim ter meu irmão aqui. Especialmente, como vocês todos sabem, ele viveu momentos muito difíceis no ano passado. E ter você aqui, mano velho, é um presente de Deus para todos nós, né? Ele podia estar cantando, milhares de igrejas queriam o Stênio na Páscoa, mas ele deu para a gente. Mas eu vou deixar vocês ouvirem da Selma o que Jesus tem feito na vida deles. Obrigado, Selma. Paz do Senhor. Nós somos missionários e alguns de vocês nos conhecem. A gente viaja pelo Brasil cantando e falando do amor de Deus. E ano passado, no finalzinho do ano retrasado, o Stênio teve uma crise muito forte de depressão. Ele tem depressão há muitos anos e estava super controlada, mas alguma coisa aconteceu de endógeno, né? Porque o problema dele é da serotonina, ele tem problemas de fixação e ele ficou muito mal. A gente estava numa igreja em Minas Gerais
e precisamos voltar rapidamente para casa. E eu pensei, vai durar uns 3 meses, né? Porque às vezes o que dura são os 3 meses, mas durou 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, Deus foi nos suprindo com a graça dele, com a oferta dos irmãos. Muitos irmãos nos ofertaram, nos ofertam até hoje, porque a gente está recomeçando, né? Estênio ficou sem conseguir tocar e sem conseguir cantar. Eu agradeço a Deus de ter levantado pessoas para orarem por nós. Eu sei que essa foi uma igreja que orou por nós. E junto com isso, a nossa filha mais velha adoeceu. Ela já tinha um problema de saúde. Aí ela teve um câncer, fez uma radioterapia, e a radioterapia deu um problema seríssimo nas vísceras. E a gente não sabia para onde corria. Estênio doente, a Leda doente, e a igreja orando por nós. Aí o Senhor fez alguns milagres. Um foi levar a Leda para morar com ele. Ela faleceu dia 3 de janeiro. Ela morreu na minha mão. E eu agradeci a Deus, porque eu sabia que ela estava indo morar com ele. Então, um dos milagres que eu quero falar para vocês é assim: a morte é um milagre para o cristão. Porque a gente vai morar com ele. Nós cremos na vida eterna. Deus é bom. Ele nos alcançou. Ele pegou cada um de nós que estava indo para o inferno, achando bom esse caminho, e nos resgatou. Esse é o maior milagre. É o milagre dos milagres. Não esqueça disso, você que está longe da igreja, você que está achando que isso é bobagem, você não esquece disso. O maior milagre do mundo é você não ir para o inferno. Esse é o maior milagre. E o outro milagre, quando eu voltei para casa, eu falei, Senhor, não estou dando conta, não. O Estênio doente e a Leda foi morar com o Senhor, o que eu faço? Eu fiquei com as crianças, como é que nós... Senhor, tem misericórdia de mim. Aí eu pensei, de mim. E o Estênio começou a melhorar. Vocês estão vendo ele cantar aqui? Ele falar, ele ficava dias e dias e semanas dentro do quarto sem falar com ninguém. Então isso é o quê? É um milagre? É um milagre. E existem outros milagres que Deus está fazendo na vida de cada um de vocês. Tá? Então, uma das coisas que eu queria que você lembrasse nessa Páscoa é que Jesus ressuscitou. Então, nós ressuscitamos com ele. Né? E hoje estamos assentados com ele à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais. É assim que a Bíblia fala. Então vamos ter fé. São pequenas coisas, são grandes coisas. E às vezes a nossa oração pelo milagre não é a vida, é a morte. O Senhor livrou a nossa filha de ter uma vida muito difícil. Tá? Ela foi tirando os pedaços do intestino até não ser mais compatível com a vida. E eu olhei para ela e falei, Senhor, não é possível, Jesus, tenha misericórdia. Deus teve misericórdia e levou a Leda. Então, boa Páscoa. Jesus ressuscitou e nós também vamos ressuscitar com ele. Está vivo em mim.
O apóstolo Paulo escreveu que ninguém jamais viu, ouviu ou foi capaz de compreender as maravilhas que o Senhor está preparando para todos aqueles que o amam. E nós também devemos saber o seguinte: nos últimos dias será difícil ser cristão. As pessoas serão egoístas e apegadas ao dinheiro, serão orgulhosas, arrogantes e zombarão de Deus. Desobedecerão aos pais, serão ingratas, sem amor, de coração endurecido, jamais cedendo aos outros. Haverá pessoas problemáticas, mentirosas e que não se importarão com a imoralidade, zombando daqueles que fazem o bem. Trairão seus amigos, serão presunçosos e imprudentes e preferirão os prazeres do mundo a amar e adorar a Deus. Criminalidade alcança proporções epidêmicas. Guerra entre facções e milícias aterrorizam cidades inteiras. Seca prolongada causa perda recorde na colheita de grãos. Milhões de habitantes da Nigéria, Sudão e Somália morrem de fome. Cristo prometeu: em mim vocês terão paz. Neste mundo haverá tristezas e muitas provações. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O ocultismo se infiltra no alto escalão de política e da sociedade. Líderes de países do Oriente Médio correm risco de morte. A guerra tarifária entre países provoca crises na economia mundial. Haverá guerras e rumores de guerras. Depois haverá uma grande tribulação, diferente de tudo que já aconteceu desde o princípio do mundo até agora. Receio de invasão provoca a corrida armamentista global. A OMS afirma que mais de 60 milhões de pessoas sofrem demência. OTAN é considerada a mais poderosa coalizão militar do mundo. Japão sofre um grande terremoto. Milhares estão desabrigados. Fórum Econômico Mundial discute regras para o uso da inteligência artificial. Conselho Mundial de Igrejas está dividido quanto à moralidade, usos e costumes. Israel continua ataques ao Hezbollah, Hamas e milícias na Síria e no Líbano. ONU alerta para o crescimento da desigualdade social no mundo. Percepção dos latinos americanos é que o custo de vida aumenta cada dia. Novo líder mundial começa a ser reconhecido. Aumenta a perseguição aos cristãos por sua fé em Cristo. Irã fecha o Estreito de Hormuz, a navegação mundial. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Será possível acontecer?
Quando a última trombeta soar, nossos corpos serão transformados. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Deus está reservando no céu o precioso presente da vida eterna para seus filhos. E Ele promete que chegaremos lá em segurança, porque Ele nos guardará de todo o mal e viveremos com Ele para sempre. Alegres, temos um maravilhoso destino através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como Jesus, serei transformado. Serei transformado ao Ele, como Jesus, serei transformado, transformado sim eu serei. Louvai a Deus, Cristo ressuscitou, e hoje no céu espera. Amen.